Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. As pessoas estão entrando. Verônica, minha querida irmã, minha querida amiga Ediesse, chegou pontual, hein, Di? Maridão chegou também. Então vamos lá. Vamos só dar mais um tempinho, né, pessoal, de meio minuto, 30 segundinhos para esperar. Vamos lá. Minha amiga Suela entrou também. Mais uma vez, boa noite. Vamos começar conosco mesmo, né? Eu acredito que quem tem que ouvir, Deus prepara, né? E no final vai ficar gravado e a gente vai estar compartilhando. E eu tenho certeza que vai chegar em alguém que está precisando ouvir o que nós vamos falar aqui essa noite. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo numa sexta-feira. Muito obrigada, sejam bem-vindos. Se surgir alguma dúvida no decorrer da live, vocês podem digitar aí, colocar que eu respondo. E já que a gente está no início, me dá um feedback aí do som. Tá todo mundo me ouvindo bem? Por favor, alguém coloca para mim aí se tá todo mundo me ouvindo. Tô meio insegura com a questão do som. O som tá bom, pessoal? Alguém poderia responder? Vamos lá. Eu acho que não, né? Porque ninguém tá respondendo. Di respondeu que tá bom, então tá certo. Então tá bom. Que bom. Certinho. Então, vamos começar a nossa live, pessoal. A nossa live de hoje vai falar sobre o caminho para se conseguir, para se chegar no diagnóstico. Primeiramente, eu quero mais uma vez agradecer todo mundo que está aqui e dar mais uma boa noite e pedir vocês que interajam. Qualquer dúvida, qualquer coisa que ficar sem falar, que vocês coloquem aí, tá bom? Então, vamos seguir. Eu sei que todo mundo que está aqui me conhece, mas eu preciso me apresentar formalmente. Como eu já falei no início, a gente vai salvar a live, né? Então eu preciso me apresentar formalmente. Meu nome é Adna, eu sou mãe, sou esposa, sou amiga, filha. Esses são os meus títulos, os títulos que eu carrego com orgulho. Sou irmã. E dentre todos esses títulos, né, o que mais deixa o meu coração impactado é o ser mãe. Então é um título que a gente nunca deixa de ser, não é mesmo? Então é o que eu sou mãe. E na área acadêmica eu fiz pedagogia e logo depois me especializei em psicopedagogia e fui fazendo outros cursos desta área. Mal sabia eu que eu iria usar todos esses cursos para minha vida pessoal, mas Deus, ele tem essas coisas, né? De nos preparar para algo que vai vir. E eu quero falar também para vocês a motivação de fazer esse Instagram. Talvez vocês possam se perguntar, mas você já tem Instagram, né? E por que fazer um outro? Esse Instagram é específico para falar sobre autismo, sobre as minhas vivências e sobre também a parte acadêmica da coisa, né? Então, eu queria algo separado, porque no outro eu falo muito da minha profissão, mas de forma geral, esse é muito específico. E eu quero que esse Instagram alcance famílias que estejam passando pelo que eu passei no início. Então, qual é o meu objetivo? Eu gostaria de deixar isso aqui, de falar isso aqui para vocês. Para mim é muito importante expressar esse objetivo. Meu objetivo é que as famílias sejam informadas e que o caminho dessa família que está agora numa situação com um filho atípico seja mais fácil. Eu sei que tem muita informação e que bom que tenha, né, gente? Hoje a informação democratizou, mas informação correta nunca é demais. E eu quero também fazer parte
dos que informam corretamente. Então, esse é o objetivo do Instagram, é realmente informar famílias que estão passando pelo que eu passei. E com isso eu resolvi florescer na luta. E esse Instagram é uma prova disso, de que eu resolvi florescer em algo que foi tão difícil para mim. E agora esse florescer é ajudar, é parar de olhar para minha dor, parar de olhar para minha circunstância e ajudar o outro. E assim eu possa florescer. Então esse é o objetivo, eu queria deixar isso claro para vocês, tá bom? Então se vocês conhecem alguém que tem uma criança atípica ou que está com essa desconfiança, que está passando por isso, divulgue esse Instagram, coloca a setinha aí, né? E divulgue essa live para essa pessoa assistir. E eu sei que vai chegar em quem precisa ouvir. Eu sei que vai chegar em quem precisa ouvir. Muito obrigada por vocês estarem aqui, tá bom, pessoal? Então vamos lá. O caminho para chegar no diagnóstico não é tão simples quanto a gente pensa. Mas antes de falar especificamente desse caminho, eu quero falar com vocês algo sobre o diagnóstico em si, sobre o laudo. Esse laudo que a gente recebe quando a gente percorre todo o caminho. A gente recebe um laudo nas mãos, depois que a gente passa por tudo. Eu quero falar especificamente desse laudo, quando a gente tem ele nas mãos. Ele não define os nossos filhos. Isso eu quero, de qualquer coisa que, se vocês esquecerem de tudo, isso eu quero que vocês se lembrem. O laudo, o diagnóstico não define os nossos filhos. Nesse laudo não está escrito quem é a Alice, ele está escrito outras coisas. Agora, a definição, quem é a minha filha, não está escrito. E ele não pode definir nem o seu filho, assim como não define a minha filha. O diagnóstico é algo burocrático, porque sabemos que a gente só tem acesso a alguns direitos com o laudo na mão, com o diagnóstico na mão. Então, toda criança autista tem direito ao auxílio, claro que tem que preencher os outros requisitos, tá? Então, assim, tem direito a uma professora auxiliar na escola, tem direito a vaga, tem direito a uma posição de preferência na fila. Tudo isso é adquirido com o laudo. É só com o laudo que você tem acesso a esses direitos. Então, o laudo é muito importante. Mas para isso, para definir seu filho, jamais. Então, esse é um ponto que eu quero deixar aqui claro. Outro ponto que eu preciso falar é sobre o instinto que os pais têm. Então, confie no seu instinto, confie no seu filho. Se algo está te dizendo que seu filho não está com os níveis de desenvolvimento dentro do esperado, procure uma ajuda. Confie nisso, confie no seu instinto, confie no que a sua alma está te falando, porque a gente sabe, a gente percebe que tem algo que não está dentro da normalidade. Eu quero tomar muito cuidado com os termos, porque nós estamos iniciando, então, para que não seja, para que tudo seja entendido, né? Então, dentro da normalidade. Eu quero fazer uma outra live falando sobre as terminologias que é usada no mundo autista. Então, hoje eu quero falar de forma muito simples, muito clara, para que todos possam entender. Porque eu quero fazer uma outra live falando sobre os termos, tá? Sobre as comorbidades, que a gente fala muito no meio autista, fala muito sobre o espectro, fala muito de estereotipias. Então, esses termos hoje eu não vou usar aqui, porque eu quero realmente que seja uma live muito bem esclarecida, muito bem entendida. Então, mais na frente eu vou fazer algo sobre isso. Porque além de lidar com toda a situação, a gente também tem que lidar com esses termos. Então, a família que está chegando nessa nova realidade sabe que é preciso lidar com esses termos. Senão a gente fica voando. Era o que acontecia comigo. Então, eu ficava voando quando alguma terapeuta ou algum médico me falava algo, eu não entendia. Porque os termos são muito diferentes. É um mundo extremamente diferente. Mas dá para levar.
Então, falando isso, né, sobre a questão de não deixar o laudo padronizar seu filho e você confiar no seu instinto. Então, se você percebe que seu filho está com 1 ano e 8 meses, 2 aninhos de idade, está com um déficit na fala, não fala palavras com 2 sílabas, né? Papá, água, não fala essas coisas, essa criança precisa ser assistida. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. Nós escutamos muito, eu escutei muito sobre a questão de que cada criança tem seu tempo. Essa frase é uma meia-verdade, ela não é totalmente verdade. Então, todos nós temos os marcos do desenvolvimento. Então, até 1 ano e meio é esperado que a criança esteja andando, é o limite. Se 1 ano e meio ela não estiver andando, é um sinal, algo está acontecendo. Né? Então, é uma meia-verdade dizer que cada criança tem seu tempo. Então, é muito importante você perceber alguma coisa e procurar uma ajuda. E outro ponto importante que eu quero também deixar claro, antes de falar do caminho de percorrer ao diagnóstico, é que você não precisa ter o diagnóstico nas mãos para começar as intervenções com seu filho. Não precisa. Então, você não precisa esperar seu filho fazer 3 anos de idade, porque geralmente o laudo é feito a partir dos 3 anos de idade. Você não precisa esperar isso para começar as intervenções. Então, você não precisa, se seu filho está com 2 anos sem falar palavras com 2 sílabas ou com um atraso ou até mesmo uma ausência mesmo de comunicação, procure uma fono. Procure uma ajuda. Então, se seu filho cai demais, ele já fez 2 aninhos, mas ele cai muito, procure uma ajuda, procure um fisioterapeuta. E assim vai. As intervenções, tá, pessoal? Eu não estou falando que esses profissionais, eles podem te dar laudo ou eles podem diagnosticar. Não. O diagnóstico e o laudo somente o médico pode fazer. Mas esses profissionais é que fazem as intervenções. Então, eu não preciso esperar um laudo para começar a fazer as intervenções. A Alice começou a fazer a fono, ela tinha 1 ano e 8 meses e ainda não tinha laudo. Na verdade, nessa época, eu ainda não sabia o que era. Eu estava em processo de investigação, mas eu não poderia esperar até 3 anos de idade para receber um laudo na mão para começar as intervenções com minha filha. Me ocorreu que isso era perder o tempo. Porque eu sei que as intervenções, quanto mais cedo a gente faz, melhor para os nossos filhos. Então, isso eu quero deixar muito claro aqui, pessoal. Não espere o laudo, não espere para começar as intervenções, certo? E isso é algo de extrema importância. Então, ouvir o seu instinto, dê atenção ao seu instinto. Se lá no fundo você está vendo que tem algo que não está caminhando normalmente, procure uma ajuda e entenda que o laudo não define seu filho. Esse laudo que eu tenho nas mãos, que eu já li 1001 vezes, não define a filha que eu tenho. Porque nesse laudo não está falando o quanto ela é uma menina alegre, o quanto ela é uma menina agradável de estar. Quem convive sabe como a Alice é gostoso de estar com ela, como é bom estar com ela. A Alice é uma criança feliz, a Alice é uma criança alegre, enfim, não está escrito isso no laudo, e ela é. Então eu não posso permitir que esse laudo defina minha filha. E você não pode permitir que o laudo defina o seu filho. Então esse foi o ponto de extrema importância para a gente começar agora a nossa, de fato, entrar no assunto, que é o caminho para chegar ao diagnóstico. Então, se você perceber, né, deu 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, seu filho está, você sabe, você percebe, olha, tem algo diferente aí. Ah, mãe, não é nada, cada criança tem seu tempo, mas você está sabendo que tem algo aí. O que você tem que fazer? Procurar um médico, procurar um pediatra, e ele vai te encaminhar para um neuropediatra ou
um psiquiatra ou um geneticista. Esses 3 profissionais são essas 3 especialidades que podem, nesse momento, investigar a situação do seu filho. Então, quando você chega no neuro, o que vai acontecer? Ele vai te passar muitos exames. E aqui eu quero também fazer um link. Eu sei que esse assunto ele é muito cheio de coisas. Se eu não me atentar, acabo indo para outros caminhos, mas eu preciso falar sobre isso. Na minha experiência, na minha caminhada, eu percebo, hoje eu sei definir quem é um bom médico. O bom médico é aquele que investiga. O médico, ele não pode achar que ele tem o dom da adivinhação. Ele não pode olhar para a sua criança e falar, não tem nada. Ele não pode. Ou simplesmente falar para sua criança tem síndrome de Rett. Sem ter feito um teste, sem ter feito exames, simplesmente falar. Então, na minha experiência, eu já entendi. Quando o médico ele tenta adivinhar a situação, já é um alerta para mim. Eu falo, epa, esse médico não gosta de investigar. Então, quando você for no neuro, num bom neuro, você vai receber muitos pedidos de exame. Porque é preciso fazer muitos exames. Porque o autismo, ele é um diagnóstico por exclusão. Não tem um exame feito que você vá saber que vai estar escrito criança autista. Criança dentro do espectro autista. Não vai ter. Então, o autismo, ele é feito por exclusão. Então, é passado muitos exames genéticos, eletrocefalograma. Vá me ajudando aí, quem lembra dos exames, se alguém puder lembrar, né? São tomografias, exames genéticos, são vários exames. São vários exames para ver a síndrome do X frágil, que também às vezes no início se confunde muito, né, com autismo. E aí são feitos vários exames. É por isso, pessoal, que o diagnóstico ele só é dado a partir dos 3 anos de idade. Porque não se pode fazer isso antes. É um caminho muito longo para se percorrer. Muita coisa pode acontecer. Obrigada, Marida. É isso mesmo, a ressonância magnética. Nós fizemos muitos exames para percorrer, para chegar a um diagnóstico correto. Então, esse é o caminho. Você faz muitos exames, mas, como eu falei no início, você não vai esperar tudo estar concluído para começar as intervenções. Não tem o porquê isso acontecer. No meio do processo, você começa com as intervenções. O SUS oferece tudo isso que eu estou falando, viu, Claudine? O SUS oferece. Na nossa cidade, nós temos um centro de referência que chama Ser4. Lá tem uma equipe multiprofissional, que tem todas as profissões dentro dessa área. Então, lá tem fisioterapeuta, fono, TO é terapeuta ocupacional, tem toda a equipe. Então, o SUS oferece. Então, não há nenhum tipo de justificativa para se esperar o diagnóstico para começar as intervenções. É uma coisa que eu bato muito na tecla. Então, contando agora da minha vivência, como eu falei no início, né, o objetivo desse Instagram é contar a minha vivência, não só como profissional, porque tem muitos profissionais muito mais qualificados, não é isso? Não estou aqui vestindo essa roupagem de melhor profissional, não é isso. Eu estou querendo falar muito da minha vivência também. Então, quando eu percebi que algo não estava normal, que algo não estava típico, então vamos trocar essa palavra normal por típico, que de agora em diante nós vamos usar muito essa palavra típico e atípico. Quando eu percebi que algo não estava típico, nessa época eu tinha uma creche com minha prima e nós tínhamos outras crianças e a Alice estava no meio dessas crianças e o comportamento dela era diferente.
Era inegável que era diferente. Mas eu não poderia esperar ter um diagnóstico nas mãos para começar a intervir e ajudá-la. Então, eu me lembro que com 1 ano e 8 meses ela começou a fazer fono. E depois ela, não é a fono que ela está hoje, ela fez uma outra fono, e depois a gente conseguiu uma vaga com essa fono de hoje, que é a Paula. Eu pedi para mim falar o nome dela, ela me autorizou, porque eu quero falar o nome dela, porque ela é uma referência para mim hoje, na nossa cidade, sobre fono, né? Ela para mim, ela é uma fono de referência. Ela é muito específica na área mesmo do autismo. E no início ela me ajudou muito, ela clareou muito o meu caminho. E eu não posso deixar de falar, né? E aí com 1 ano e 8 meses a Alice começou esse processo de fazer terapias. A Alice fez musicoterapia. E eu me lembro que no ano de 2019, a Alice fazia 8 terapias semanais. Não era fácil. Eu tinha horários para cumprir, chegava de uma... E aí eu e Jamilton a gente revezava, um levava de manhã, o outro levava à tarde e a gente revezava. Seja bem-vinda, Irã, minha querida tia, acabou de chegar, conseguiu. E aí a gente revezava. E no ano de 2019, a Alice chegou a fazer 8 terapias semanais. E ela não tinha diagnóstico, estávamos ainda investigando, mas eu não poderia esperar. Então, de tudo que a gente vai falar aqui, essa é o segundo ponto mais importante. O primeiro é que o laudo não define quem é seu filho. E o segundo é que você não precisa esperar o laudo para começar as intervenções com seu filho. Não precisa. Quanto mais cedo você fazer as intervenções, mais benefício seu filho vai ter. Então, a Alice ela é diagnosticada com autismo severo e deu a escala com autismo severo, mas a médica ela deu uma sugestão, ela tem uma opinião de que é moderado, mesmo que a escala deu severo. Mas por que deu moderado? Por conta de todas as intervenções que foi feita no ano de 2019. Se eu tivesse deixado, se eu e meu esposo tivéssemos deixado por conta, né, não tivéssemos corrido atrás das intervenções, ela não teria avançado. Ela não teria avançado. Hoje a Alice é extremamente sociável. Ela teve no aniversário na terça-feira, super sociável com as crianças. Ela não tem medo mais de gente. Se chega uma pessoa aqui em casa, ela não vai sair correndo. Então, eram coisas que ela fazia antes, né? Ela chorava demais. A Alice hoje não tem essas crises de choro. Tudo isso é devido às intervenções. Nós não podemos negar isso. E quanto mais cedo isso é feito, melhor para o seu filho. Mais frutos. Antes você vai comer os frutos. Quanto antes você fizer, e você vai comer esses frutos mais rápido. A Claudine está fazendo uma pergunta. Gente, no início eu deixei muito aberto para vocês fazerem perguntas. Perguntem mesmo, que bom que vocês estão perguntando. Ela está perguntando qual a diferença. Cláudia, eu não entendi. A diferença de quê? Se depois você faz, eu não entendi. De qual a diferença que você está se referindo, tá? Escreve que eu vou te responder. Então, é isso, pessoal. Voltando ao caminho para se percorrer, para ter o diagnóstico, o médico vai passar todos os exames e, como eu falei, o autismo é por exclusão. Então, depois que se faz todos os exames e vai excluindo todas as patologias genéticas, todos os outros transtornos, a síndrome do X frágil, síndrome de Rett, vai excluindo tudo. Ela tá perguntando entre o severo e o moderado, entendi. A diferença é o nível de independência. Então, o que define os níveis de autismo, nível leve, nível moderado e nível severo, é o nível de independência que a criança tem.
Então, o autista severo, ele não consegue se alimentar sozinho, ele não consegue expressar que ele está com fome, que ele está com sede, ele é totalmente dependente. O autista moderado, ele já te sinaliza que ele está com fome, ele sabe dizer o que é fome, o que é sede. Dizer, que eu falo aqui, pessoal, é se comunicar, porque ela não fala, mas ela se comunica. Então, quando ela pega uma banana e traz para mim, ela sabe que aquilo que ela está sentindo lá na barriguinha é fome. Quando ela pega o copo e traz para mim, ela sabe que é sede. Então, foi por conta disso e desse detalhe, quando nós conversamos com a médica no ano passado, que ela ficou como autista moderado, porque o prognóstico que seria severo, mas ela já consegue se comunicar dessa maneira. Então, quanto mais independente ela ficar, que é a nossa meta, mais ela vai mudando o nível de autismo. É possível sair do autismo? Não. Eu não acredito que é possível sair do autismo. Eu não faço parte do grupo de pessoas que acreditam que dá para sair do espectro. Acho que não dá. Mas dá para melhorar. Dentro da circunstância, dá para melhorar. Então, hoje ela sabe o que é fome, ela sabe o que é sede, ela sabe quando ela quer brincar. Quando ela quer brincar, ela sabe. Então, isso fez ela estar no autismo moderado. Então, a diferença é essa, tá? O nível de dependência da criança. É isso que define o nível de autismo que ele tem ou que ele é. Os dois termos está certo, tá? Tanto falar que a criança é autista, tanto falar que a criança tem autismo. Os dois níveis, os dois jeitos de falar está correto, não há erro e não está politicamente incorreto. Então é isso, pessoal. Bem-vinda, Nairan. Nairan entrou aqui agora. Bem-vinda. Minha irmã Lília também. Jana, minha amiga, também entrou. Sejam bem-vindos. Então é isso, tá? O diagnóstico, ele é um caminho demorado, ele demora um pouco, mas ele é importante. Ele é importante porque é ele que te dá acesso aos direitos burocráticos. Mas ele não define seu filho, tá bom? Tô falando isso de novo porque chegou outras pessoas e é uma informação que eu acho de extrema importância. Ele é o laudo, pessoal, que acabou de chegar. O laudo é para questões burocráticas. Então, é com laudo que você tem acesso ao benefício, é com laudo que você tem acesso ao professor da escola, né? O professor auxiliar da escola pública, é com laudo que você tem a preferência na fila, uma preferência de vaga, tá bom? O laudo te ajuda em tudo isso. E norteia também os tipos de intervenções que seu filho precisa. Porque no próprio diagnóstico, o médico norteia isso. Então, isso também é muito importante. Mas ele não define seu filho. Ele não define a pessoa maravilhosa que seu filho é e que vai ser. E nem as potencialidades que ele tem. E também não pode limitar. E aí, voltando, né, ao nosso assunto, onde eu estava, que é com todos os exames na mão, e aí quando tudo é descartado, como eu falei, o autismo, o diagnóstico é por exclusão, então quando tudo é descartado, chega-se ao veredito que é o autismo. Claro que você dentro, né, tem que preencher as características, né, tem que ter acima de 5 e aí vai, mas na própria investigação isso acontece, tá? Eu quero fazer uma próxima live sobre as características, por isso que eu não vou me atentar aqui para as características. Como eu falei no início, o autismo é um assunto muito amplo, muito complexo. Uma coisa puxa a outra, e se a gente misturar tudo, a pessoa que está entrando agora nessa nova realidade de vida, ela fica confusa. Então, como eu estou baseando as minhas vivências para ajudar outras famílias que estão passando pelo que eu passei, eu não quero que elas passem pelo que eu passei, que foi o excesso de informação, muita coisa para digerir, muita coisa para entender, muita coisa para estudar.
Então já tinha a aflição, né, de ver minha filha naquela situação e ainda tinha que dar conta de estudar e de ver tudo. Por isso eu não quero agora, nessa live, falar das características. Eu quero fazer uma live especificamente sobre isso, porque é muito importante. Quebrar o mito, quebrar o estereótipo que a gente tem na mente do que é ser autista, do que é ter autismo, né? Então vamos quebrando isso com informações corretas. E esse vai ser uma próxima live que nós vamos fazer. Tá surgindo aqui uma nova pergunta. Facilita algo na vida da criança saber o diagnóstico antes? Saber o diagnóstico antes não facilita. Ter as intervenções que facilita. O diagnóstico precoce, informalmente, é bom por conta das intervenções. Que quando a gente fala, às vezes, de diagnóstico precoce, a gente fala meio que instintivo. Vou dar um exemplo. Minha filha, com 2 anos e meio, não tinha diagnóstico. Eu não sabia que eu não tinha o diagnóstico formal. Só que já tinha um tempo de terapias, né? A terapeuta, a fono dela, que é muito experiente nessa área, sabia, mesmo ela não podendo dar o laudo, ela foi muito ética, ela falava comigo, Adna, eu não posso, você sabe que eu não posso dar o laudo, você sabe que eu não posso diagnosticar, mas, acredite, a Alice é autista. Então, quando ela me falava isso, aquilo foi entrando em mim, eu fui entendendo a dimensão, me ajudou a precocemente fazer as intervenções. Aí que eu intensifiquei as terapias, a musicoterapia, eu fui intensificando tudo. Então ela fez fisioterapia, ela faz até hoje, né, terapia ocupacional, então isso facilitou. Então ter o diagnóstico precoce ajuda se for fazer as intervenções precoces. Por quê? Ter o diagnóstico só para ter esse papel aqui na mão, eu tenho um papel, estou com o diagnóstico na minha mão, ele não vai me ajudar em nada se eu não fazer as intervenções. Então psicopedagogia e todas as outras terapias, né, que existem, graças a Deus, bem democratizadas hoje em dia e que todo mundo tem acesso para fazer, né? Hoje, graças a Deus, nós temos essa oportunidade. Como eu falei, vou repetir, chegou pessoas aí agora, nós temos na cidade um centro de referência que faz terapia gratuita, que é o C4. Inclusive a Alice fazia lá. Então nós temos, né, essa democratização das intervenções e isso é muito bom. Então espero que eu tenha respondido a sua pergunta, viu, Sueli? Ajuda, o diagnóstico precoce ajuda se for fazer as intervenções. Porque aí no caso do autismo, o que conta mesmo são as intervenções que a gente faz. E que a gente também pode fazer em casa. Muitas intervenções são feitas em casa. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu agradeço cada um de vocês que ficaram comigo. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouco. E que tenham ficado informações valiosas. Como chegou gente agora, eu gostaria de repetir a motivação desse Instagram. Então, esse Instagram ele foi feito para falar exclusivamente sobre autismo, porque o intuito é ajudar famílias a passar pelo que nós passamos. Então, esse é o intuito, informar. Informação correta nunca é demais. Nós sabemos que tem muitas informações na mídia, na internet, graças a Deus democratizou, todo mundo tem acesso, né? Mas eu também quero fazer parte desse grupo de pessoas que informam e que informam corretamente sobre o autismo. Então, esse é o objetivo desse Instagram, informar, falar das minhas vivências com minha filha e falar também pelo prisma acadêmico também, né, das minhas que eu tenho hoje, como falar dessas duas formas. Então, se você conhece alguém que está iniciando essa jornada, ou talvez não está iniciando, talvez já tem uma criança de maior idade, mas ainda não descobriu o que é. Se você conhece alguém assim, divulga esse Instagram. Esse Instagram vai ser de utilidade pública, porque é para informar. Então, se você conhece alguém, divulga. Se cada um que está aqui divulgar para uma pessoa, né, o alcance vai ser maior.
E eu tenho certeza que alguém vai ouvir. E eu não poderia, pessoal, diante do que Deus fez comigo, quando eu fiz a psicopedagogia, quando eu me especializei em fazer terapia cognitiva, eu nem sonhava em ter Alice. Foi 10 anos atrás. Eu não sonhava em ter Alice. Os outros cursos vieram com ela, né? Quando eu fiz psicologia, a pós em psicologia veio, eu já tinha ela. Ano passado eu iniciei a neuropsicopedagogia, também já tinha ela. Mas a psicopedagogia, que é minha grande paixão, eu nem sonhava em ter. Então eu não posso pegar toda essa informação que Deus me deu, que Deus me permitiu ter, e ter uma vivência que eu tenho com ela e não divulgar, e não passar adiante. Eu não poderia fazer isso. Acaba de chegar aqui Paula, a pessoa que eu falei, né, para vocês, a fono de referência que nossa cidade tem, a pessoa que me ajudou muito no início, que teve muita paciência comigo, porque eu estava num estado um estado de nervo muito grande, eu estava muito insegura e ela teve muita paciência comigo. Então, ela que eu relatei, ela acabou de entrar aqui na nossa live. Obrigada, Paula, seja bem-vinda, tá? Muito obrigada. Eu te agradeço aqui, já agradeci, você não estava presente, mas publicamente por tudo que foi feito naquela época, no ano de 2019, quando você entrou nas nossas vidas. Então, pessoal, é isso, né? Voltando ao objetivo de ter feito esse Instagram. Eu não poderia pegar toda essa informação que o Senhor me deu. Como eu falei, eu fiz a psicopedagogia há 10 anos atrás. Eu não sonhava em ter Alice. Então, eu não posso pegar tudo isso junto com a vivência que eu tenho com ela e só usar para ela, me trancar na minha casa e só pensar nela. Eu preciso ajudar outras famílias. Então, é aquilo, né, de florescer em meio às lutas. É meio que isso. Esse Instagram é isso, é florescer em meio às lutas. Não é fácil, mas é preciso florescer. E quando a gente olha para o outro, a gente tira um pouco o foco da nossa dor e vai ajudar outros, isso também nos ajuda, nos ameniza. Então, esse é o objetivo do Instagram, informar pessoas que estão iniciando nessa jornada, famílias, mães, que como eu se viu numa situação dessa, tão diferente, numa situação tão atípica e que está buscando conhecimento, está buscando informação. Esse é o objetivo desse Instagram. Então, se você conhece alguém nesse perfil, compartilha, fala desse Instagram para essa pessoa e a gente acredita, né, que essa pessoa vai ser ajudada. Então, muito obrigada por todos vocês terem vindo. É uma live pequena, é uma live introdutória, mas que teve grande valia, principalmente nos 2 pontos que eu falei para vocês. Que o laudo, vou repetir, né, porque chegou gente, o laudo não define seu filho, não deixe o laudo definir seu filho e não espere o diagnóstico para começar com as intervenções. Então, não espere para começar com a fono, para começar com a TO, não espere chegar, porque vai chegar depois dos 3 anos, às vezes 4 anos. Não é preciso esperar, né? Pode-se fazer as intervenções, sim, antes de ter o laudo. E o profissional que dá esse laudo, que faz esse diagnóstico, é um médico. É o neuropediatra, ou é o psiquiatra, ou até mesmo o geneticista. Ele dá o laudo, mas as intervenções multidisciplinar. Então, a gente precisa de toda uma equipe, precisamos de fono, de TO, fisioterapeuta, musicoterapeuta, psicopedagogos, todo mundo dentro da sua área, né? Respeitando a ética, o terreno de cada profissão dessa, e todo mundo juntos em prol de um único objetivo, que é ajudar a criança autista ou até mesmo jovem e adulto autista, tá? Então já vai ter outras lives falando dos mitos, enfim, de várias outras coisas, tá? Aguardem que vai ter. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até esse momento. Eu espero que
vocês tenham gostado e tenham se informado alguma coisa, né? Tenha entrado aí, tenha feito a diferença, tá bom? Muito obrigada. Paula tá falando para falar da importância da integração sensorial, é verdade. Paula, eu vou falar exclusivamente sobre isso, mas com você, se você me permitir, uma com você, porque você é especialista para falar nisso, né? Nesse assunto. A Alice tem muitas questões sensoriais, pessoal. É uma das grandes dificuldades dela. Ela tem muitas questões sensoriais e que nós estamos junto com, né, os terapeutas dela, que é Paula, mas a terapeuta ocupacional, estamos tentando ajudá-la nesse sentido. Mas é isso, gente. Muito, muito obrigada. E até a próxima live, que, se Deus quiser, não vai demorar, tá? Fiquem com Deus. Aí, Paula já aceitou o convite. Falou, tamo junto. Gente, então, fechou. Logo, logo nós vamos ter uma live com Paula. Com Paula Murta. Vocês têm noção? Não, vocês não podem perder. Então, vai ser bom demais. Beijo, gente. Gente, fiquem com Deus. Já tá convidada, Paula. Já tá convidada. Beijo, fiquem com Deus, pessoal. Boa noite. Beijão. Tchau, tchau.